O Conselho Federal e Regional de Contabilidade, com a organização da Fundação Brasileira de Contabilidade, tem a honra de receber a todos neste 20º Congresso Brasileiro, maior evento da classe contábil, para a realização do 2º Fórum Nacional do Programa de Voluntariado da Classe Contábil, com o tema O Profissional da Contabilidade como Agente de Transformação Social. Contamos com a sua colaboração no preenchimento da avaliação deste evento, no sistema de inscrições, onde estarão disponíveis os certificados. Lembramos que para a emissão de certificados é fundamental a apresentação do crachá, com código de barras entregue na entrada deste auditório. Registramos nossos especiais agradecimentos aos patrocinadores deste evento: Alterdata Software, NetSpeed Tecnologia em Sistemas, Wolters Kluwers, Caixa Econômica Federal, SCI Sistemas Contábeis, Aspec Informática, Arquivei Tecnologia em Notas Fiscais, Conta Azul, Econet, Ibracom, Senar e Sebrae Ceará. Este evento conta ainda com o apoio do grupo O Povo. Dando início à programação desta manhã, convido a coordenadora nacional do Programa de Voluntariado da Classe Contábil e coordenadora deste painel, contadora Vânia Labres da Silva. O presidente do Observatório Social do Brasil, senhor Ney da Nóbrega Ribas. E para realizar os trabalhos desta manhã, com a palavra a contadora Vânia Labres da Silva. Bom dia novamente. É uma alegria, uma emoção compartilhar esse palco com o Ney. Nós que trabalhamos com observatórios sociais, nós que conhecemos essa ferramenta, nós sabemos o que é, estar aqui com o Ney. E hoje nós teremos 2 momentos muito especiais. Nós vamos começar com o Ney e vamos encerrar com a cena, com uma peça de teatro da família Gastão. Eu penso que todos que já estão aqui conhecem o Programa do Voluntariado da Classe Contábil. Se alguém não conhece, ele é uma grande oportunidade para esclarecer aos profissionais da contabilidade sobre a possibilidade de contribuir para o progresso da nação, como multiplicadores de ações de responsabilidade social, tanto em nível individual, educação financeira, doações sociais por incentivos fiscais e outras ações, e quanto ao coletivo, que são os observatórios sociais. Para falar sobre observatórios sociais, nós mudamos todo o protocolo. Nós mudamos todo o protocolo por conta da peça. Abre aqui para mim, Ney. Aí. Obrigada. Ney da Nóbrega Ribas, presidente do Observatório Social do Brasil, empresário e industrial das áreas de cadeias de suprimentos automotivos e de gráficas. É conselheiro voluntário da Junior Achievement. Que chique. E do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial. Presidiu por 2 gestões o Observatório Social do Brasil, seção Campos Gerais, tendo sido um dos fundadores. Realizou mais de 100 palestras sobre controle social e prevenção à corrupção. Em seguida, nós teremos a Ensino em Cena, Produções Artísticas. Atua desde 2003 na criação de conteúdos como teatro, audiovisual e literatura para os mais variados temas. O espetáculo teatral, o Drama da Família Gastão, é o senhor Gastão, a senhora Gastona, o Gastãozinho e a Gastãozinha. De Francis Ivanovich, foi criada em parceria com a Escola de Educação Financeira do Rio de Janeiro, para falar sobre a questão de planejamento financeiro e orçamento doméstico,
E assim, como todas as peças teatrais do repertório da produtora, já atingiu centenas de colégios e empresas. Alguns parceiros da produtora Ensinocena, que já levaram o espetáculo aos seus funcionários, foram Valia, Bradesco, Procon Carioca, CN Seg, SUSEP, Marinha, entre outros. Com foco no conteúdo, o grupo usa a linguagem teatral para promover a reflexão e diálogo por onde passa. Com vocês, Ney. Obrigado. Bom dia. Bom dia! Bom dia! Deixa eu descer aqui que fica melhor, né? É melhor olhar nos olhos das pessoas e sentir esse carinho, essa respiração, essa energia que nos une. Ai, que bom. Desculpem. Essa é uma guerreira, companheira de sempre. Que bom te ver aqui. Então, pessoal, eu acabo me emocionando porque eu juro para vocês que a gente traz o que a gente tem de melhor. E me coloco aqui como um instrumento realmente. Porque cada um de nós que está aqui, veio aqui porque tem algo no coração que está pulsando e pedindo para que a gente se integre, que a gente se una, para a gente fazer o que precisa ser feito pelo nosso país. E não só pelo nosso país, por aqueles a quem nós amamos, que são nossos filhos, nossos parceiros, nossos colegas. E hoje eu quero, antes de mais nada, agradecer mais uma vez ao PVCC por essa oportunidade, essa parceria que iniciou lá. O CFC foi o primeiro parceiro do Observatório Social. E a gente tem muita gratidão por isso, Vânia. E gostaria que os conselheiros do CFC, em sua totalidade, considerem a importância desse trabalho para o Brasil. É esse um legado que não tem preço, ele tem valor. E eu quero, do fundo do coração, em nome de todos os observatórios sociais, agradecer essa oportunidade. Quero fazer uma homenagem a um mundo de gente. Nós somos mais de 3.000 voluntários hoje nesse país. E queria pedir aos parceiros, colegas, diretores, conselheiros, futuros conselheiros, voluntários do Observatório Social, que já atuam ou que estão em fase de constituição, que se levantem para a gente aplaudir vocês, gente. Essa galera... Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado, gente. Então vocês já sabem que eu vou ser aplaudido aqui, porque eu já tenho meu fã-clube aqui, tá? Vocês não sabem quanto que custou fazer esse povo vir aqui, senão não garante, né? Pessoal, eu quero agora, antes de iniciar, eu quero confessar uma coisa para vocês e dizer do quanto esse momento é importante para mim. Eu trago aqui o brasão da minha família. E esse brasão tem um símbolo muito especial para mim, que é honrar meus antepassados. Aqueles que um dia sonharam vir para esse país e aqui poder empreender, trabalhar, constituir família e viver felizes. Mas a minha emoção é maior porque eu nasci lá na cidade de Maringá, onde nasceu esse trabalho dos observatórios. E eu nasci em Maringá por conta de um sujeito chamado Odilon Pedro Ribas, que era meu pai, que foi o primeiro guarda-livros de Maringá. Naquela época não existia contador. Os contadores ainda não tinham todo esse reconhecimento. Então, em homenagem ao meu pai, em gratidão ao que o meu pai fez, é que eu quero oferecer para vocês
o que a gente vai conversar aqui. Me desculpe a emoção, mas é de coração. E talvez essa emoção sirva para fazer germinar no coração de cada um de vocês essa sementinha chamada cidadania. E que a gente possa levar então para os nossos rincões desse país esse trabalho que a gente pretende apresentar para vocês aqui hoje. E falando em apresentar, é porque eu estou tendo a felicidade hoje de compartilhar esse palco com uma galera muito legal. E tem tudo a ver com o nosso trabalho. Porque eles vão falar, mais tarde, né? Eles vão falar da família Gastão, que tem a ver com a nossa família. Mas temos uma outra família no Brasil, que são os Gastão. Os Gastão do nosso dinheiro, do imposto, né? E o que isso tem a ver conosco, é dessa linha que eu gostaria de falar. O que tudo isso que está acontecendo tem a ver com cada um de nós? Porque nós temos hoje uma palavra que está na boca de todo mundo. E graças a Deus, aos poucos esse despertar está fazendo com que nós tenhamos condições de reagir a esse processo, que é a tal da corrupção. E a corrupção tem feito estragos. A gente tem muitos números para mostrar, embora não seja esse o propósito. Eu vou passar rapidamente algumas informações. Mas eu queria pedir para passar um primeiro vídeo aí, para que a gente saiba que existe uma vacina para isso. Existe algo que pode ser feito e depende de cada um de nós. Por favor. Vamos lá. Primeiro vídeo. Uma nova epidemia se alastra no Brasil. Está no ar. Você não vê, apenas sente os sintomas. Uma doença perversa e contagiosa. Faz crianças passarem fome e pessoas morrerem em hospitais. Afeta a aprendizagem de alunos nas escolas, aumentando as taxas de reprovação. Destrói o meio ambiente e arranca qualquer muda de esperança. Como efeito colateral, gera desempregos e enfraquece a economia. Custa aos cofres públicos quase 200 bilhões de reais por ano, ou 2% do PIB nacional. Estes doentes vivem da dor e sobrevivem da traição. O vírus não é novo, e todos com certeza sabem o seu nome. Obrigado. Então, pessoal, exatamente isso. A gente tem números que são assustadores, mas ao mesmo tempo nos desafiam a fazer alguma coisa para mudar. Então eu gostaria de pedir para voltar lá a tela, por gentileza. Olha só. A estimativa de prejuízo que nós temos hoje, com a corrupção que está no nosso país, vai de 1 a 4% do PIB. Esses são dados da Fundação Getúlio Vargas. Já a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, estima que sejam em torno de 100 bilhões. 20 bilhões somente com a história das licitações que são viciadas e que são transformadas em dinheiro particular, ou dinheiro que é público, pelas fraudes. 25% dos recursos federais repassados aos municípios das prefeituras, ou seja, 120 bilhões de reais, são desviados. E no mundo, porque nós não somos privilegiados, existe uma contradição, mas estima-se que $1 trilhão é desviado com corrupção todo ano. E isso, gente, tem a ver
com a nossa vida. Se nós reduzíssemos em apenas 10% o nível de corrupção, em 25 anos nós aumentaríamos a renda per capita em 50%. Ou seja, se um cidadão hoje tem uma renda familiar de R$3.000, em 25 anos, se nós reduzíssemos só em 10%, nós aumentaríamos essa renda em 50%. Se nós conseguirmos evitar esse prejuízo com a corrupção, nós daríamos para cada brasileiro mais R$500 em renda por ano. Ou seja, cada família teria R$2.000 na média de 4 pessoas por família. Esses são números apenas para a gente situar. Se o Brasil não tivesse corrupção, nós dobraríamos o investimento em saúde, o investimento em educação, que é onde nós começamos, onde tudo começa. Olha só o que a Fundação Getúlio Vargas descobriu numa pesquisa feita, já não faz tanto tempo assim, mas 2012. Em quem que o cidadão confia no nosso país? 72% nas Forças Armadas, 58% na igreja, 51% no Ministério Público, talvez hoje esse número seja um pouquinho maior, né? As grandes empresas, por conta do seu marketing, 46%, a imprensa, e olha por último quem está lá, os partidos políticos, 8% de confiança. Isso são coisas que a gente precisa pensar. Então, o que está acontecendo é que nós temos uma cultura da corrupção. Esse tal jeitinho brasileiro, que não separa o que é público e o que é privado. Ah, eu vou fazer porque todo mundo faz. E aí, todos nós estamos nesse pacote. Tem uma linha do tempo aqui que fala que em 2006, 75% das pessoas afirmaram que cometeriam sim atos de corrupção se tivesse oportunidade. 59% diz que se fossem autoridades, contratariam familiares. 43% das pessoas disseram que aproveitariam viagens oficiais para fazer lazer próprio e de familiares. E é verdade, gente. Quantas vezes nós vemos pessoas que vão para cursos, aí eu estou falando de uma classe, especialmente vereadores, que vão para cursos em instâncias de águas termais, levam a família toda, mas quando você vai ver, não participaram de fato do curso, né? Então são dados. O Datafolha em 2009 falou lá que 36% das pessoas pagariam propina sim. 27% receberam um troco maior e não devolveram. 79% acreditam que os eleitores vendem seus votos. Gente, isso é uma constatação. E isso está vindo aí. 2010 evoluiu. 41% dos eleitores conhecem pessoas que venderam seu voto. E apenas 4% afirmaram que confiam na maioria das pessoas que conhecem. O que está acontecendo com esse nosso país? Olha agora, no ano passado, 58%, isso é uma pesquisa da Unicarioca, 58% dos alunos já pediram para colocar seu nome no trabalho de grupo de escola. 68% já copiaram textos da internet. 59% assinaram a lista de presença em nome de colegas. E tem gente que vai mais, vai lá, registra a presença e vai embora, é pior ainda. E 69% afirmam que já colaram na prova. Gente, que país é esse? Então, minha gente, não existe um país com governo corrupto e população honesta. E a recíproca e o inverso também é verdadeiro. Eu só trouxe dados para dizer que, para resolver tudo isso, nós temos uma ferramenta. Mas tem uma moçada que está chegando agora, que não é só dos observatórios, e que está fazendo estrago nessa história da corrupção. E nós vamos ouvir um deles agora, num vídeo rapidinho, bem rápido, tá?
Você conhecer esse personagem que é nosso parceiro da primeira hora, por favor. Corrupção do Ministério Público Federal. A corrupção é uma serial killer que se disfarça de buracos de estrada, de falta de medicamentos em hospitais, de crimes de rua e de pobreza. Estima-se que se desviam no Brasil 200 bilhões de reais por ano que poderiam ser usados para triplicar o investimento federal em saúde e educação ou para multiplicar por 5 tudo o que se investe em segurança pública no nosso país. Quem mais estuda corrupção no mundo fala que tem sim solução, que quem decide ou não praticar corrupção faz uma análise de custos e benefícios. No prato da balança dos benefícios está o dinheiro que a pessoa desvia, que é tentador. No prato da balança dos custos deveriam estar a probabilidade da punição e o montante da punição. O problema é que no Brasil a probabilidade de punição é irrisória. É de 3%, segundo um estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas. E o montante da punição é uma piada, e uma piada de mau gosto. A pena mínima parte de 2 anos, dificilmente passa de 4, e é substituída por prestação de serviço à comunidade e doação de cestas básicas. Por isso, o Ministério Público Federal, com base em estudos e pesquisas nacionais e internacionais, propuseram 10 medidas contra a corrupção que tem 3 pilares. O primeiro é prevenção, evitar que a corrupção aconteça, inclusive por meio de mudança de cultura, por meio de campanhas de marketing de massa contra a corrupção. O segundo é trazer uma punição adequada para o crime de corrupção e fazer com que ela saia do papel, fechando as brechas da lei da impunidade. Em terceiro lugar, recuperar o dinheiro desviado por meio de instrumentos recomendados internacionalmente. Mais de 2 milhões de pessoas apoiaram por suas assinaturas e mais de 1.000 entidades, incluindo Transparência Internacional e a JUF. Apoie você também. Então, pessoal, enquanto essas coisas estão acontecendo no nosso país, nós não estamos deitados eternamente em berço esplêndido, não é verdade? Cada um de nós, de alguma forma, está vendo que é preciso fazer alguma coisa. E uma parte disso está, sim, na nossa legislação. Por isso, o trabalho das 10 medidas que está no Congresso para ser aprovado, precisa do apoio da população para que a gente mude a lei e esses recursos deixem de ser desviados e que a gente tenha eficácia na punição de quem comete todo esse tipo de crime com o recurso público. Eu faço essa fala antes de falar do trabalho do Observatório Social, exatamente porque muita gente diz, mas como é que eu posso participar? Como é que eu posso ajudar? Uma forma é apoiando esse tipo de medida, assinando e ajudando a cobrar. Tem várias maneiras. Hoje, com a internet, tudo é fácil. Não é verdade? Pois bem, gente. Opa, eu acho que eu mudei aqui sem querer. Vamos lá. Será que eu desliguei? Quem me ajuda aqui? Aqui, ó. Tá ok. Já deu. Pois bem, pessoal. Como é que a gente pode resolver isso? Nós temos uma ferramenta, que é uma ferramenta em construção ainda, que é o trabalho dos observatórios sociais. O trabalho dos observatórios sociais nasceu lá em Maringá. Eu sei que muita gente já sabe dessa história, mas tem muita gente que está aqui que não sabe ainda. No ano de 2000, em Maringá, foram desviados da prefeitura mais de 115 milhões de reais. E o incrível é que já existia educação fiscal, já existia uma série de coisas na comunidade e roubaram esse dinheiro debaixo dos olhos das pessoas. Aí a comunidade se reuniu, o que é que nós vamos fazer? Porque passaram-se 5 anos e daqueles 115 milhões, pouco mais de 1.700.000 foi recuperado através de 2 colheitadeiras usadas que foram apreendidas numa fazenda lá do Mato Grosso. O prefeito foi tirado do cargo, o secretário foi preso, mas a justiça demora muito. E foi por isso que se iniciou um trabalho para prevenção do desvio do recurso público. E é disso que nós vamos falar. E é por isso que nasceu, então, o primeiro Observatório Social. Esse slide muita gente conhece, mas é importante a gente fundamentar. Essa é a base do segredo de que a coisa dá certa. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que dizer, o trabalho dos observatórios sociais é um trabalho
democrático e apartidário. E começo pelo apartidário. É apartidário porque nós não admitimos ninguém com vínculo político partidário, não admitimos ninguém com militância política ou subordinação ao órgão observado. Não porque tenhamos nada contra os partidos políticos, mas porque nós precisamos de isenção, nós precisamos estar blindados para que o prefeito reconheça nos observatórios que eles são os representantes de toda a sociedade. Então, nós integramos todas as camadas de todos os segmentos da sociedade, desde as igrejas, as associações de bairros, as entidades empresariais, enfim, os clubes de serviço, para que a gente possa ter a representação de toda a comunidade nesse processo. E trabalhamos especificamente na prevenção, em favor da transparência e da correta aplicação dos recursos públicos. Nós queremos qualidade na aplicação do recurso público. Trabalhando preventivamente, nós vamos monitorar as compras das prefeituras antes que o dinheiro saia, porque depois que saiu, não se recupera mais. Depois que saiu, já era. Mas, principalmente, também trabalhar com a educação fiscal, a educação financeira, para que todo mundo saiba que o nosso dinheiro, que financia tudo isso, está sendo aplicado corretamente. Pois bem, o que é essa rede OS Brasil aí? A rede de observatórios sociais surgiu quando se criou o 6º observatório. O pessoal iniciou em Maringá, já saiu Campo Mourão e outras cidades. Chegou um momento que o pessoal falou, nós precisamos ter uma organização que integre o nosso trabalho, porque era uma construção ainda. E aí surgiu a primeira proposta de criação do Observatório do Brasil. E isso cresceu, deu tão certo lá em 2008, que hoje nós estamos em 110 cidades, 19 estados, e contar uma novidade para vocês. Nós temos 32 cidades que estão em fase de preparação, estamos com 234 cidades na fila para implantar o seu observatório. E é o Observatório Social do Brasil que assegura a metodologia, a capacitação, que oferece esse suporte técnico e que estabelece essas parcerias estratégicas como o do Conselho Federal de Contabilidade e outras tantas. Para quê? Para que em cada cidade as pessoas saibam como fazer para que o dinheiro dos nossos impostos seja economizado. Esse é o mapa do Brasil, vou passar rapidinho. Pessoal, eu não vou falar de tudo isso não, pode ficar sossegado. Eu tenho que agilizar aqui, senão o teatro, daqui a pouco a família vai ficar nervosa lá e vai invadir aqui, tá? Mas os observatórios sociais, eles trabalham basicamente em 4 eixos. O primeiro eixo é o eixo da gestão, onde nós cuidamos de tudo que tem dinheiro no nosso município. Alguém já vai perguntar, vocês não vão trabalhar nos estados? Vamos, estamos trabalhando nisso. Mas tem o seu tempo. Nós vamos cuidar, nesse eixo, das licitações. Cada vez que a prefeitura publica um edital, a gente vai acompanhar. Vamos fazer uma análise técnica, vamos comparar os preços que as prefeituras estão se propondo a pagar. Enfim, e vamos acompanhar a entrega. Mas, além disso, nós vamos cuidar de tudo que tem dentro de uma gestão municipal. Desde os cargos comissionados, os convênios, acompanhar as obras, cuidar dos almoxarifados, para ver se tem controle, se está sendo entregue. E por fim, gente, para não esticar muito, nós vamos monitorar a produção legislativa, ver o que os vereadores estão fazendo, sem juízo de valor, para que a comunidade possa avaliar o desempenho de cada vereador na sua cidade. Já no eixo da educação, é quase que desnecessário falar, mas tudo que for possível fazer para conscientizar, para educar a nossa sociedade, nós vamos fazer isso das diversas formas, inclusive com peças de teatro, como que vocês vão ver aqui hoje. Num ambiente de negócios, e aqui é o grande eixo que eu vejo que os contadores têm uma importância estratégica. Nós queremos fortalecer os ambientes de negócios. Primeiro, porque, em média, nas cidades,
participam 2 ou 3 empresas das compras municipais. É aquela história, me traga 3 orçamentos aqui, a gente vai fazer o edital e fica por aqui mesmo. Mas nós temos exemplos que isso tem sido muito danoso para a sociedade. Por quê? Porque essas 2 ou 3 empresas combinam os preços e não tem concorrência. E o resultado é catastrófico. Vou dar alguns exemplos daqui a pouco para mostrar para vocês. Nós precisamos quebrar esse círculo vicioso e transformá-lo num círculo virtuoso. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, aquela velha cultura de que eu não vou participar da licitação porque a gente já sabe quem vai ganhar. Segundo, eu não vou prestar serviço para a prefeitura porque se eu ganhar e eu fizer, o prefeito não vai me pagar. Isso era verdade, mas nós temos hoje uma mudança, a legislação que está em vigor exige que o dinheiro já esteja provisionado quando se publica o edital. Nós precisamos fazer com que isso se torne prática. Então, qual é a nossa proposta e o que nós estamos fazendo em diversas cidades já e em muitos estados? Primeiro, capacitar as micro, pequenas e médias empresas. Está aí a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que tem que vir para valer, pessoal. E que vai permitir e vai obrigar os prefeitos a fracionar as licitações para integrarmos esse público. Vou dar um número para vocês. Pesquisa do Sebrae em 2014. Num núcleo regional de 20 municípios, o Sebrae constatou que as prefeituras daquela região compravam por ano mais de R$1 bilhão. Mas só 30% daquele R$1 bilhão era adquirido, era gasto com empresas da cidade ou da região. Isso significa dizer, gente, que em uma cidade que tem um orçamento, vamos dizer assim, de 100 milhões, a prefeitura compra por ano no mínimo 50 milhões. Desses 50 milhões, 35 milhões estão sendo fornecidos por empresas que vêm de fora. Eu pergunto, em qualquer pequena cidade, 35 milhões fazem diferença na economia? E de quem é esse dinheiro? É nosso. Então, nós precisamos quebrar esse círculo vicioso. E aí vem um segundo ponto que a gente trabalha e que a gente quer conscientizar, e os contadores têm uma função especial nisso. É que nós precisamos resgatar a integridade nos negócios. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, gente, é que quando nós levamos mais empresas para a mesa de licitações, há concorrência de fato. Então, o trabalho dos observatórios sociais tem elevado de 3 para 9, 10, 12, 15. Na minha cidade, nós batemos o recorde outro dia. Nós levamos 38 empresas para um pregão. E isso reduziu em quase 50% o valor do edital. É economia, é dinheiro que ia ser gasto desnecessariamente. Então, por isso, a gente tem um trabalho de longo prazo aí para fazer, mas nós queremos convocar os contadores. Por quê? É uma nova cultura que precisa ser implantada no nosso país para que a gente faça isso. E o que as empresas, então, como é que o observatório, então, faz isso? Primeiro, em parceria com as associações de classe, as associações comerciais, o próprio Sebrae, nós vamos capacitar essas micro e pequenas empresas. E, uma vez capacitadas, como é que elas vão ter acesso? O Observatório Social, todos os dias, entra no site da Prefeitura e cadastra os editais. E cada vez que surge um edital do ramo daquela atividade, o Observatório Social encaminha gratuitamente para o e-mail daquela empresa o edital. Ele não precisa ir na Prefeitura, ele vai receber lá gratuitamente, porque a gente tem isso sistematizado já. Fechando, para agilizar aqui, o quarto eixo, nós trabalhamos com os portais de transparência, que nada mais é do que monitorar para ver se aquilo que tem que ser publicado está sendo publicado. Existe uma metodologia, existe um checklist, e a gente trabalha muito seriamente nisso. Muitos estados já estão avançados. O Ministério Público tem feito os termos de ajuste de conduta com os prefeitos para que eles se adequem.
E isso está trazendo excelentes resultados. Um outro ponto que nós trabalhamos é a capacitação dos conselhos municipais de políticas públicas para que as pessoas que aprovam os gastos com a saúde, com a educação, enfim, até com a merenda escolar, saibam a responsabilidade que eles têm quando eles estão analisando essas coisas. Só que tem muita gente que nem sabe do que está falando, né? Conselho municipal acha que é só um cargo para ter um status. Não é assim que funciona. E por último, nós temos os indicadores de gestão, que temos uma nova plataforma agora, que vai permitir que nós possamos, além de saber onde foi gasto, quanto foi gasto por habitante, em cada área, nos permita comparar os gastos da nossa prefeitura em relação a outros municípios e os resultados que isso está trazendo. Então, assim, para resumir como exemplo, para que a gente saiba, por exemplo, quanto estamos gastando em saúde materna por habitante por ano. Como é que está a política pública da saúde? Quanto o nosso município está gastando na saúde e o que isso está representando em termos de redução da mortalidade materna, redução da mortalidade infantil. Na educação, como é que está o índice de aprendizado, aproveitamento escolar. Na segurança, como é que estão os nossos indicadores? Então, tudo isso faz parte desse pacote que nós temos aqui. Por último, só avisar para vocês, o Observatório Social tem distinção em relação a outras entidades. Primeiro, porque não é ativista, não é denuncista. Nosso trabalho é técnico e tem o propósito de contribuir para a melhoria da gestão pública. Então, cada vez que nós encontramos qualquer divergência, a primeira pessoa a ser comunicada é o prefeito, para que ele mande consertar, mande arrumar. Se ele arruma, ok, segue o fluxo. Se não, nós vamos galgando e vamos acionando os entes que têm obrigação de cuidar. Mas tem algo que nós fazemos de diferente também. Nós não vamos para a imprensa anunciar que alguém está roubando. Quadrimestralmente, nós chamamos a sociedade para que a sociedade venha acompanhar os números. O que os vereadores estão fazendo, quantas licitações o observatório acompanhou e os resultados disso. E vocês vão ver exemplos agora, gente, que eu vou apresentar para vocês, que são extraordinários, para vocês verem como o nosso dinheiro está sendo gasto. O resultado do trabalho dessa galera, que vocês viram levantar aqui, nos últimos 4 anos, isso é estimativa, pessoal. Não são números totais, porque tem muita licitação que a gente evita que ela aconteça. Mas essa galera aqui ajudou a economizar mais de 1,5 bilhão nos últimos anos. Imagine se isso fosse feito no Brasil inteiro. Tá? Com todos os méritos, a Lava Jato já conseguiu recuperar 3 bilhões, com toda a estrutura de Polícia Federal e tudo mais. Esse trabalho dos observatórios, sem recurso público, tem esse resultado. Então é para a gente pensar que isso pode fazer diferença na nossa cidade, na nossa comunidade. Como? Monitorando as compras. Desde a publicação do edital até a entrega, e agindo assim preventivamente para o processo. Eu vou dar alguns exemplos aqui bem rápidos, pessoal, para vocês verem como é que o nosso dinheiro é gasto. E isso não é privilégio só dessas cidades. Vou dar um exemplo aqui, ó. Lá em Paranaguá, em 2014, o observatório foi fundado dia 22 de outubro. Então, de outubro até janeiro, eles ficaram se capacitando. O primeiro edital que eles pegaram, número 2 de 2015, a prefeitura estava comprando 7.399.000 em saco de lixo e 3 milhões em papel higiênico. Só que eles não contavam com a nossa astúcia, como a gente diz. Vocês sabem que nos observatórios a gente tem muitos acadêmicos e é uma galera muito legal. Eles são rápidos, eles fazem comparações malucas. E os meninos descobriram que se juntasse todo esse papel higiênico e todo esse saco de lixo, daria para toda a comunidade gastar por 20 anos. Então, seriam 10.400.000 reais, gente, em dinheiro que iam para papel higiênico. Haja papel higiênico, né, pessoal?
Mas veja só, naturalmente que o prefeito, quando viu isso, nós questionamos. Mas e daí? Por que aconteceu isso? Houve um engano ao multiplicar as quantidades. E aí, esses 10 milhões foram efetivamente cancelados, né? Não tinha justificativa para isso. Mas nós tivemos ganhos, porque aí o prefeito se constatou que o trabalho do observatório é para contribuir efetivamente. Criou uma agenda, criou uma secretaria de compras, de abastecimento, para organizar os almoxarifados, organizar as compras, né? Criou um projeto para instalar um almoxarifado central, para ter um controle maior disso, e até que, enfim, agiu no sentido de ampliar o portal da transparência. Outro exemplo aqui, pessoal, ainda esse já é do estado de Santa Catarina. Tem gente de Santa Catarina aqui? Tadeu, levanta o braço aí, olha lá, pessoal. Pessoal, em Lages, vocês sabem aquele selante para infantil, selante para os dentes das criancinhas? Então, em 2014, o selante custou R$24. No ano passado, a prefeitura foi comprar e estava se dispondo a pagar R$7.084 pelo mesmo selante. O mesmo selante, a mesma quantidade, tudo. Uma despesa, sim, só nesse item, de R$367 mil, pessoal. Quem é que está pagando esse dinheiro? E qual foi a justificativa? Houve um erro de novo, né? Pô, mas bota erro nisso, não é verdade? Agora, esse caso aqui é um caso que pode estar acontecendo em muitos lugares. Lá na minha cidade, Ponta Grossa, onde eu moro hoje, a prefeitura estava comprando esse carrinho aqui. Esse carrinho é aquele carrinho que as senhoras usam para fazer a limpeza nas escolas, nos hospitais e tudo mais. Mas o detalhe que chamou a atenção é que junto com esse tinha outros tantos. Esse é o número digital, quem quiser pode entrar no portal lá e verificar. A prefeitura estava se propondo a pagar R$20 mil por esse carrinho aqui, ó. R$20.036. Mas de novo eles não contavam com a nossa astúcia, né? De novo eles não contavam com a nossa astúcia. Primeiro porque os nossos meninos cadastraram lá a licitação do ano anterior e verificaram que, no ano anterior, esse mesmo carrinho tinha sido pago R$627. Pois bem, comunicamos à prefeitura, não dá mais tempo. E a licitação saiu. E os meninos fizeram um trabalho maravilhoso. Os nossos voluntários trabalharam e levamos 32 empresas para esse certame. O total desse edital era de 22 milhões. Não só desse item aqui. Tinha outros itens. Por exemplo, água sanitária de 5 litros, que no mercado nós comprávamos a R$3,60, que acabou saindo por R$3,60, a prefeitura estava se dispondo a pagar R$17,83. Mas tudo bem, fosse 1, 2 ou 10. Mas eram 6 mil galões de água sanitária. Então, não tem dinheiro, não tem imposto que aguente todo esse ataque ao nosso dinheiro. Pois bem, esse carrinho saiu por R$418, a economia foi de quase 50%, e isso causou uma revolução, porque quando nós apresentamos então o relatório quadrimestral, a imprensa perguntou para o prefeito, o que está acontecendo? E foram lá para a chefe do departamento. O que houve, moça? Houve um erro de digitação. Não era 20 mil, era 2 mil. E o resultado está aí, pessoal. Então, mais uma vez fica provado que, se nós não estivéssemos lá, será que esse dinheiro teria sido economizado? Então, na mesma forma, o que aconteceu é que a gente conseguiu uma economia fantástica. Eu vou resumir, vou apresentar só esse último exemplo aqui, para vocês terem uma noção de como que, agora falando mais aqui do norte e nordeste do Brasil, essa região tão importante para nós, para vocês verem como é que acontecem as coisas aqui. Lá no Piauí, nós tivemos o primeiro observatório aqui da nossa região, e há 4 meses as escolas não tinham merenda escolar.
O Observatório Social foi até as escolas conhecer a realidade. E o que acontecia? As professoras, na hora do recreio, liberavam os alunos para irem para casa, porque não tinha. Só que as crianças iam para casa e também não tinham o que comer em casa. E foi uma batalha para o Observatório Social fazer com que o prefeito, enfim, se dignasse a publicar um edital para compra de merenda escolar. E, enfim, publicou. O pessoal do Observatório vibrou. E foram analisar o edital. E o que eles acharam no perfume, esmalte de unha e creme de barbear. Olha só, 6 milhões de reais para merenda escolar, minha gente. Pessoal, de sã consciência, a gente tem que cuidar do que é nosso. Mas aí o que o pessoal ainda foi fazer? Além de ter detectado isso, percebemos que o iogurte, aquele copinho de 115 gramas, que a gente compra em bandejinha, lá no mercado custava 60 centavos a unidade. A prefeitura estava se dispondo a pagar R$ 1,60. Aquela bebida láctea de 1 litro, que no mercado custava R$ 2,50, a prefeitura estava se propondo a pagar R$ 4,80. Só nesses 2 itens, pessoal, uma economia de R$ 198 mil. Só nesses 2 itens. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quantas rifas, quantos jantares, quantos bazares nós temos que fazer na nossa comunidade para ajudar a creche, a Santa Casa, o orfanato, o asilo, quando o nosso dinheiro está sendo gasto nessas coisas? Como é que nós vamos reverter esse processo se nós não colocarmos o nosso olho lá? É esse o segredo do negócio. Pois bem, graças a Deus, lá em Picos a coisa ainda tem para ser feito, mas esse pregão foi corrigido e a coisa está melhorando. Também eu falei que nós atuamos aqui na prevenção dos gastos da Câmara. Nós também monitoramos as despesas com diárias dos vereadores. E aqui é só um exemplo, lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. 2010, 2011, 2012, o Observatório não acompanhava. Bastou iniciar o acompanhamento, a despesa que era em torno de 3.500 a 5.000 por mês, caiu para R$ 1.400. Por que será, né? Aí tem as histórias, que a gente tem um monte de historinhas aí para contar. Num desses observatórios, em cidade perto da minha lá, para não citar exemplos, a tiazinha que fazia o café, o pessoal do observatório foi verificar lá as despesas com viagem, com os cursos. E a tiazinha do cafezinho lá dessa Câmara Municipal tinha ido fazer um curso para transporte de cargas perigosas. A dona Rosa, ela faz a limpeza, ela passa óleo de peroba né? Talvez a carga perigosa seja o óleo de peroba, né? Mas o que acontece, minha gente? É que o observatório foi lá fazer uma investigação. Onde foi esse curso, né? E descobriram que esse curso tinha demorado 1 semana. E aí foram conversar com a dona Rosa. Não é você a dona Rosa, tá, Ana? Conversando com a dona Rosa. Dona Rosa, a senhora foi fazer curso? Que bom, né? Ó, moça, eu trabalho há 16 anos aqui na Câmara. E eu nunca fui fazer curso nenhum. Mas a senhora não esteve numa estância de águas termais fazendo um curso durante 1 semana? Não, moça, mas alguém foi no seu lugar. É o nosso dinheiro, gente. Alguém foi fazer o curso no nome da dona Rosa. Então, se nós não cuidarmos do que é nosso, vai ter muito dinheiro, muita despesa com viagens, com diárias. E a gente não vai trabalhar para brigar com esse pessoal. A gente quer que o nosso dinheiro seja corretamente aplicado. Nós não somos contra os vereadores viajarem. Eles precisam conhecer projetos, eles precisam se qualificar. Mas é assim que o nosso dinheiro está sendo gasto. Por quê? Agora eu vou entrar num pacote aqui e já fazer um link para a gente ir caminhando para a galera que vem daqui a pouco. Quem é o dono dessa empresa chamada município? Quem é dono dessa empresa chamada município? Não somos nós. Não é mantido com o nosso dinheiro. Nós não somos donos dessa família chamada município. E o que nós estamos fazendo para cuidar desse orçamento familiar da família município? Nada.
Então, aí entra o pacote, né, que eu estava falando antes. Nós temos os que gastam, e nós temos que ser previdentes. Temos que nos alinhar para cuidar daquilo que é nosso. Porque o prefeito é o primeiro servidor do município. Ele é o gerente que nós colocamos lá para cuidar do nosso dinheiro. Mas não adianta nós entregar a chave da cidade para ele e a cada 4 anos depois só reclamar. Se nós não estivermos todos os dias lá na prefeitura, lá na Câmara, vendo como que a coisa está andando, a gente não vai ter resultados. Os resultados vão continuar sendo os mesmos. Porque isso entra naquela cultura das pesquisas que eu mostrei antes. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Temos exemplos assim, gente, de coisas malucas. Vereadores que gastam 10, 15, 20 mil envelopes por mês. Gente que imprime as coisas para fins particulares. E pior do que isso, histórias de, por exemplo, compra de pneus. O pessoal começou a observar e descobriram que em determinado dia ia ser entregue uma compra grande de pneus da prefeitura. E um dos observadores ficou olhando lá. Descarregaram os pneus, dali meia hora chegou um carro de um vereador, dali a pouco de um outro cidadão. Os pneus estavam sendo colocados nos carros particulares. E aí denunciou, naturalmente, pegaram o pessoal com a boca na botija. Pois bem, eu falei que nós temos um sistema informatizado de monitoramento, e isso não tem custo nenhum, especialmente falando para contadores, é só estimular os empresários a participarem. Já falei da questão do número de empresas para participar das licitações. Esse material todo, pessoal, pode ficar tranquilo, vai ser disponibilizado, tá? Quem quiser copiar. Trabalhamos também fortemente nos programas de educação, educação fiscal, educação financeira. Trabalhamos com os indicadores que eu já falei, deixa eu pular aqui, nossos relatórios. Nossa sede fica em Curitiba, nós trabalhamos em rede, temos uma equipe técnica, cuidamos das parcerias estaduais, parcerias nacionais, para que isso cada vez mais seja fortalecido. Nós temos uma carta de identidade, eu já falei dos 2 primeiros tópicos que são os mais importantes, mas prezamos principalmente a sustentabilidade ética, porque nós não recebemos recursos das prefeituras. Isso é preciso ficar bem detalhado. E são só 10 mandamentos. Esses mandamentos já estão em vigor há alguns anos, e a gente não pretende mexer, porque não é o que está escrito que vale, é a nossa consciência. Esse é o nosso site. Para quem pretender trabalhar, e especialmente para o pessoal do PVCC, para as coordenadorias estaduais que querem trabalhar, eu só vou passar bem rapidinho. Quando alguém quer levar um observatório para a sua cidade, nós não distribuímos um manual, vai lá e abre. Existe uma responsabilidade muito grande, existe um passo a passo, tá ok? Esse passo a passo começa por criar um núcleo. Esse núcleo tem que chamar as entidades da comunidade, as lideranças da sociedade, para que essas lideranças representem toda a comunidade. Eu falo isso, pessoal, porque tem muita gente que diz assim, não, nós vamos criar, depois nós chamamos eles. Não, nós temos que começar certo, porque nós temos que ter um local, nós temos que ter a sustentabilidade garantida para pelo menos um ano, porque o Observatório Social trabalha com muito voluntário, nós trabalhamos muito com acadêmicos, com estagiários, nós temos que ter recursos para pagar a equipe operacional, que abre e fecha o observatório todos os dias. E se nós não garantirmos isso no início, nós vamos ter uma outra dificuldade, que é o reconhecimento pelo prefeito de que essa entidade realmente quer colaborar com ela. Então, por isso, nós temos um passo a passo, né, para que todo esse segredo do sucesso esteja embasado. Se nomeia nessa comissão 4 equipes, uma que vai cuidar da parte institucional, chamar outras organizações, outra que vai cuidar da parte legal, analisar estatuto, adaptar tudo isso, outra que vai cuidar da operacionalização, ou seja, o enxoval, a equipe que vai trabalhar, o local, o computador, mesa, cadeira, internet, e outra que vai cuidar dessa questão da sustentabilidade, como eu falei. Concluindo essa parte, nós temos no Observatório do Brasil, essas entidades são as nossas mantenedoras, Federação das Indústrias, Instituto Cicobi,
FEComércio, FACIAP, Instituto PROE, 041, esses vídeos que vocês estão vendo aí são produzidos por eles. Nos indicadores nós temos o patrocínio do SESI e nós somos signatários do Pacto Global. Aliás, hoje falaram aqui da Pricewaterhouse, que está presente aqui hoje. A Pricewaterhouse foi a organização que em 2009, quando esse projeto ganhou um prêmio da ONU, se dispôs a doar a consultoria para a manualização dos procedimentos dos observatórios. E nós estamos prestes a ter uma nova rodada disso para aperfeiçoar os nossos materiais de padronização. Então, só para que todo mundo saiba. Aqui estão alguns dos nossos parceiros, né? A gente fala alguns porque não tem mais tempo, não tem mais espaço para a gente ficar colocando e vão ter que refazer os slides. Então, opa! Alguma coisa aconteceu aqui. O que aconteceu aí? Perdão, pessoal, mas eu já estou encerrando, fiquem tranquilos. Eu prometi que até as 2 da tarde, que é o horário que eu tenho que sair daqui para ir para o aeroporto, eu terminava, mas eu vou terminar um pouquinho antes para vocês tomarem um gás. Obrigado. Obrigado, fiquem tranquilos. Aqui agora eu me viro. Sempre acontece isso. A gente está aprendendo, né? Pessoal, eu quero dizer que eu vou usar só 7 desses 10 minutos que você colocou aí, viu? Quero dizer para vocês, gente, que nós estamos diante de um momento muito importante para a nossa sociedade, para o nosso país. E agora, encerrada essa parte mais técnica, que eu sei que vocês prestaram bastante atenção, mas é muita informação para tão pouco tempo, então me perdoem se eu corri. Mas eu quero entrar agora num ponto e olhar nos olhos de cada um de vocês, para fazer algumas perguntas. E perguntar assim, para começar: qual é a cara que nós queremos para o nosso país? Qual é o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? O que é que essa tal de corrupção tem a ver conosco no nosso dia a dia? E o que eu tenho a ver e como eu posso participar desse processo? É disso que a gente tem que refletir um pouco. E essa reflexão passa por revermos nossos valores. Os valores que nós herdamos lá dos nossos antepassados, dos nossos pais. Porque todos nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Então o que está acontecendo? O Brasil não é privilegiado por ter corrupção. Na humanidade toda, em toda a história da humanidade, nós tivemos a corrupção. O que está faltando, gente, é a gente resgatar a vergonha na cara. Está faltando a gente assumir o papel de protagonista da história. E essa história tem a ver com o hoje, com o amanhã e com o futuro dos nossos filhos. Com o que vai estar escrito nos livros de história daqui a 50 anos. Mas tem muito mais do que isso. Tem a ver com o propósito para o qual alguém nos mandou para cá. Porque um dia nós fomos acolhidos na nossa família. Nós recebemos o dom divino da vida. O amor do pai e da nossa mãe. Mas mais do que isso, nós recebemos o dom divino do Criador. Que nos coloca aqui para uma missão. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem um propósito de vida. E naturalmente que eu poderia usar esse tempo agora, esses minutos, para colocar um monte de coisas. Quando a gente fala em universidades, o pessoal fala, esse cara vai dar uma lição de moral. Não adianta só dar lição de moral se a gente não criar vergonha na cara. Não adianta a gente falar mal do político e estacionar o carro no lugar proibido. Não adianta a gente falar mal do político e falar na prova. Não adianta ir para a rua e gritar, mãe, não me espere para jantar, nós vamos mudar o Brasil. E no dia seguinte vai para a universidade, paga para alguém fazer seu TCC, e esse cidadão vai ser um médico, dentista, um engenheiro, com um diploma comprado. Mas mais do que isso, gente, o nosso país precisa de uma virada, uma grande virada. Porque lá em Santa Catarina, esses tempos, eu assisti uma palestra fantástica.
E eu encontrei um palestrante, o Moacir Pereira, que disse exatamente o que eu pensava. Nosso país tem muitos fatores para essa crise, mas tem dois que são fundamentais. O primeiro é a falta de autoridade, e o segundo é a ausência de liderança. Pois bem, qual é a autoridade que eu tenho dentro da minha casa? Qual é o exemplo que eu estou dando para os meus filhos, para os meus colegas, para os meus netos? O que é que nós estamos fazendo para forjar o cidadão do futuro? Quais são as referências que nós damos para essas crianças, para esses jovens? Como é que nós queremos ter resultados diferentes se nós continuamos agindo da mesma maneira? Então, a gente sabe que está provado cientificamente, gente, que cada um de nós é capaz de influenciar, através do nosso exemplo, através do incentivo, a gente é capaz de influenciar pelo menos 5 pessoas com quem a gente convive. E essa influência serve para o bem ou para o mal. Se eu dou um bom exemplo, eu vou estar forjando o cidadão do bem. Mas se eu não der bom exemplo, o resultado está aí. E não adianta culparmos os políticos. Quem é que elege esses políticos? Somos nós. Essa é a realidade. Então, minha gente, nós precisamos parar para pensar. E é por isso que o Observatório Social do Brasil propõe um pacto por esse país, um pacto pelo Brasil. Que cada um tenha coragem de gritar: eu sou uma área livre de corrupção. Que cada um, sem precisar assinar nenhum papel, assuma conscientemente o propósito de fazer a mudança nos maus hábitos, nos pequenos delitos que nós praticamos todos os dias. E sejamos exemplo, sejamos luz para os nossos filhos. Nós temos exemplos de países que evoluíram. Singapura foi um deles. 40 anos atrás era um país de terceiro mundo, investiu na educação. E hoje, vejam a potência que é em termos de tecnologia. Então é nessa caminhada que a gente faz essa proposta. Qual é a tua contribuição? Eu digo sempre, você não precisa vir trabalhar no Observatório Social. Você pode contribuir de outras formas. Mas se você quiser trabalhar conosco no Observatório Social, o Observatório Social tem trabalho para todo mundo. Desde a dona de casa que pode ir no posto de saúde, na escola onde seu filho estuda, para verificar se a merenda escolar está sendo servida como deveria. Se o médico que deveria estar no posto de saúde está cumprindo o seu expediente. Mas mesmo que você não queira trabalhar no Observatório Social, você pode ser exemplo dentro da empresa onde você trabalha, incentivar no clube onde você frequente, os teus colegas, ser exemplo, investir nessa linha. Pois bem, minha gente, os meus 10 minutos estão por 3 e eu tenho que encerrar. Eu quero fazer uma homenagem a vocês, pedindo um favor de colocar o último vídeo. Esse último vídeo tem um propósito. É fazer com que essa sementinha chamada cidadania realmente germine e ecloda no coração de cada um de vocês. E em nome do propósito daquele que nos trouxe até aqui, em nome desse movimento que trouxe cada um de vocês aqui, nós possamos começar a fazer a grande diferença que nós queremos para o nosso país. Por favor. Não, o outro, por favor. Depois a gente passa esse, se der tempo, tá? Esse aí, obrigado. É tão triste eu caminhar pela cidade, ver de perto a realidade que atravessa essa nação. Como pode um país tão fascinante vermos coisas tão chocantes que nos cortam o coração? O menino que devia estar na escola, estudar, brincar de bola,
e jamais ser esquecido. Mas está lá no farol pedindo esmola. Seu brinquedo é crack, a cola, seu futuro é ser bandido. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Vem a noite, outra vez começa o drama. A calçada vira cama, o jornal é o cobertor. Como pode um país que é tão rico vermos coisas desse tipo que nos causam tanta dor? Na verdade são tratados como bichos, como feras, como lixo, no descaso dos humanos. É o retrato da miséria e da pobreza, o que assusta é a frieza, o descaso e do abandono. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Obrigado. Eu quero dizer para vocês, do fundo do meu coração, que a emoção que me pegou no início é por conta de que eu já sabia que essa família, essa verdadeira família chamada Brasil, ela está acordando. E nós vamos começar a fazer a diferença em cada lugar, em cada rincão desse torrão. E haveremos de honrar nossos pais, os nossos antepassados. Mas tudo começa dentro da nossa casa. Tudo começa na nossa família. E começa com coisas sutis. Como, por exemplo, saber onde é que estamos gastando o nosso dinheiro e como estamos gastando. Porque em toda família nós temos um gastão. Em toda família nós também temos alguns. Em algumas famílias são chamados de mão de vaca. Mas em outras famílias são chamadas de previdentes. Então, pessoal, que a gente comece na nossa casa, na nossa família, com a educação. Que a gente possa conciliar esse tal de gastão com esse tal de mão de vaca chamado previdente. O resultado nós haveremos de colher. Porque está aí uma nova geração que está louca para ver a mudança acontecer. Por isso nós temos que acreditar no jovem. O jovem que faz as coisas com bom humor e faz as coisas acontecerem de uma maneira muito simples. Convido a coordenadora deste fórum, senhora Vânia Lopes da Silva, para a entrega do certificado ao senhor Ney da Nóbrega Ribas.
Convido o senhor Pedro Gabriel, membro da Comissão Nacional Gestora do PVCC, para a entrega do certificado à coordenadora deste fórum, senhora Vânia Labres da Silva.